Então, turminha do segundo ano Física do Ensino Médio. Vamos retomar nossos estudos, ok? E a partir de agora, a gente deixa bem claro a nossa situação de datas, né? A gente sabe que o governo decretou, a gente vai ter mais um mês, né, para os estudos em casa. E como vocês, né, deixam o ensino médio gosta mesmo na reta final, a partir de agora a gente continua na plataforma as explicações das atividades, porém a gente também vai ter o fechamento agora, eu particularmente, né, vou estar fechando as correções das atividades pedidas também, para que quando vocês chegarem na escola, vocês tenham isso no caderno, todas as atividades feitas e corrigidas no caderno, tá bom? E aí a gente dá esse retorno para vocês, tá bom? Então, continuando, né, na nossa física, no capítulo 6, da página 118, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Lei Geral dos Gases, né? Aqui fala que sobre, né, a situação que a gente estudou de dilatação dos sólidos, dos líquidos causados por variação de temperatura. E aí deixa claro que a pressão externa tem influência muito pequena, pois os sólidos e líquidos são poucos compressíveis, ou seja, de compressão mesmo. Já os gases, porém, são de muita compressão. Por isso que a gente tem um estudo específico para os gases, tá? Então, líquidos e sólidos, a gente não tem uma compressão grande de pressão externa, tá? Já os gases, sim, tá? Então, a gente tem que estudar isso à parte, tá? Isso é por causa de variações de temperatura, de pressão, tá bom? Que é o que a gente vai enfatizar nesse capítulo aqui. Ele traz um exemplo aqui no finalzinho e fala: dadas duas amostras de gases diferentes, com massas diferentes, mas com o mesmo número de moléculas, né? Molécula seria quantidade em volume. Observa-se que duas amostras têm aproximadamente o mesmo comportamento. Por isso, antes de iniciarmos o estudo dessa lei, a gente pode recordar alguns conceitos que você deve ter estudado nas aulas de química, sobre mol e massa molar, ok? Isso você estudar em química, a respeito de mol e massa molar. Eu vou fazer um comentário, tá? Mas especificamente isso vocês estudam em química, tá? Então, o que seria uma unidade de massa atômica, tá? Deixa eu colocar aqui separadinho para vocês e vou colocar aqui o mol e a massa molar, ok? Porque isso é importante para a gente estudar os gases, tá? A sua apostila, ela traz aí, o seu livro, aliás, traz aí que uma unidade, uma unidade de massa atômica corresponde à massa do átomo, ok? No caso aqui, a partir do átomo de carbono, né, 12, ele possui o mesmo número de total de partículas, 6 prótons e 6 nêutrons. Além disso, 6 elétrons da eletrosfera. Aí esse padrão é chamado unidade de massa atômica, tá? Então a gente coloca aqui que a unidade dessa massa atômica é aproximadamente 1,66057 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, ok? Então, a questão da massa molar, ela deixa bem claro que a unidade de massa atômica, uma unidade corresponde a 1,66057 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá? Então, a massa do próton
é aproximadamente igual à massa do nêutron, tá? Então, a massa de prótons e nêutrons, né, elas praticamente se correspondem aproximadamente a uma unidade. E ele deixa claro aqui que a massa atômica de um elemento é obtido comparando-se a massa de um átomo desse elemento com a unidade de massa atômica. Aí dá o exemplo, o mercúrio, por exemplo, tem massa atômica de 200,59, ok? Então, tem que deixar bem claro o que é massa atômica e o que é massa molar, tá? Massa atômica é obtido comparando-se a massa do átomo com a unidade de massa atômica, tá? Que isso é unidade de massa atômica, tá bom? Já a massa molecular de uma substância é obtida se comparando-se a massa de uma molécula dessa substância com a unidade de massa atômica. A massa molecular pode ser obtida adicionando-se a massas atômicas dos átomos constituídos na molécula, tá bom? E aí, a gente fala agora a respeito do mol, tá? Para ficar mais clara a questão do mol. O mol, o que seria o mol? Né? O mol. O mol, para a contagem do número de partículas, como átomos e moléculas, a gente usa o mol. Então, um mol de partículas, ok? Com relação à física, um mol, ela corresponde a 6,023 vezes 10, notação científica, elevado a 23 partículas, ok? Partículas, tá bom? Então, a gente ter um mol é a mesma coisa que a gente tem em quantidade, 6,023 vezes 10 a 23 partículas, tá? Do ponto de vista gramatical, a palavra mol está na mesma categoria da palavra como dúzia, dezena, centena. Assim, da mesma maneira que podemos escrever. Da mesma maneira que eu posso escrever que uma dúzia de maçãs significaria ter 12 maçãs, duas dezenas de maçã, por exemplo, que o seu livro traz aí de exemplo, é a mesma coisa que ter 20 maçãs. Então, a gente pode dizer que se eu tivesse um mol de maçã, é a mesma coisa que ter isso aqui de maçã, tá? Ele faz uma comparaçãozinha aí. O que importa pra gente, fisicamente, são esses dados que a gente vai ter que usar nos exercícios, tá? Esses números que trazem destacado do seu livro é muito importante aí, tá? E tem essa questão da particularidade aí também, como esse número ser conhecido por um número de Avogadro e costuma ser representado por Na, ok? A gente também pode dizer que isso aí é um número de Avogadro, tá? Então, 6,023 vezes 10 a 23 partículas por mol, ok? Isso é um número de Avogadro, tá? E a massa molar de elemento é a massa de um mol de átomo desse elemento, tá? E aí ele deixa claro aqui que, tendo um exemplo, assim, ele dá um exemplo para ficar mais claro, como por exemplo, consideramos o alumínio, cuja massa atômica é aproximadamente 27 unidades, então assim a massa molar do elemento do alumínio é 27 gramas por mol, ok? Isso traz no seu livro também a questão da massa molar, tá? Então você vai usar mesmo esses números para tá fazendo os exercícios aí da página 121 que a gente pediu de aplicação, tá? Lá no final, na página 120, traz aí para vocês, considerando uma amostra de um elemento, como N de mols e átomos de moléculas, sendo M a massa molar, M maiúsculo massa molar, e M minúsculo a massa da amostra, né? Então, a gente pode representar esses números assim, ok? Espera aí que eu vou colocar a fórmula completa para vocês, tá? Então, uma amostra de um elemento ou substância como N de mols
Deixa eu botar aqui, ó. N minúsculo, o que que ele seria aqui pra gente? Ele vai ser... Deixa eu colocar aqui. N vai ser mols de átomos. Ok? Ou seja, ou moléculas. A gente tem o M maiúsculo, que é a nossa representação, é de massa molar. Tá? E a gente ainda, para finalizar, tem o M minúsculo. Esse M minúsculo representa a massa da amostra. Tá bom? E aí fechamos aqui com as fórmulas importantes. Então, se eu quero calcular a massa da amostra, eu vou ter o número de mols vezes a massa molar, que é o M maiúsculo. Ou, se eu quiser saber o número de mols, eu vou ter a minha massa da amostra dividido pela massa molar, tá? Eu posso usar essas duas formulazinhas para calcular o que pede aí no exercício, tá bom? Lembrando desses valores também que são importantíssimos na questão da resolução desses exercícios da página 121. Tá bom, galerinha? Eu vou estar corrigindo ele durante esse tempo agora em junho. Então, aqui a gente finaliza, né, as nossas explicações da Lei Geral dos Gases aplicando a seguinte fórmula geral, ok? Estabelecida aí as leis de Gay-Lussac, lei de Boyle, tá bom? E que eu não fiz parte por parte, eu prefiro a gente fazer esse apanhado que a gente já tem a lei principal geral dos gases aí, tá bom? Primeiro, você já deve ter visto, né, alguma videoaula que a gente tem a lei geral, seria a fórmula geral, que é P/Vo proporcionalmente igual a P/Vo PVT. O que seria isso aqui, ó? P/Vo PVT, né? Pra gente lembrar a formulazinha para não ficar para trás. P de pressão, V de volume, T de temperatura. Esse zerinho aqui significa inicial, ok? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura inicial. Essa é a fórmula geral. Daí, essa aqui é a geralzão, ok? Daí, a gente tem as transformações em etapas, ok? Onde eu tenho pressão constante, às vezes, ou volume constante, ou temperatura constante. O que é ser constante? É que não muda. Se eu continuei com a pressão no início, vai ser a mesma no final. Se eu continuei com o volume no início, vai ser o mesmo no final. E isso vai depender do processo que você tá fazendo ali de transformação de calor, ok? Então vamos lá para a primeira transformação importante, que ela é chamada de isotérmica. Isotérmica. O nome já diz, isotérmica, essa transformação, significa que a temperatura inicial é a mesma que a temperatura final, tá bom? Esse processo aqui, a temperatura inicial é a mesma que a final, então a gente fala que é constante, ok? E aí, a gente usa a mesma fórmula, só que não precisa colocar o T, porque é constante, por que eu vou botar o mesmo número? Então, é como se eu estivesse cortando esse número da fórmula, que seria a temperatura. Então, seria só a minha fórmula, resumidamente, ficaria P/Vo é igual a P/T. Aliás, P/Vo. P/Vo é igual a PV, tá bom? Eu não preciso aí colocar na minha fórmula a temperatura, ok? A temperatura não precisa ser colocada, porque ela vai ser igual. Então, a minha fórmula fica só assim.
Eu não preciso colocar ela, tá bom? Isso a gente fala que é uma lei de Boyle, tá? Aonde a gente só tem o POVO e o PV, é uma lei também chamada lei de Boyle, ok? Boyle, o nome é bem assim, Boyle, tá? Bem bonitinho aí. Partindo para as outras transformações. Agora a gente vai precisar da transformação isobárica. O que seria transformação isobárica, tá? Agora a gente vem com outro pontinho. Isobárica. O que seria essa transformação isobárica? Ela diz para mim que a minha pressão inicial é a mesma que a minha pressão final. Ou seja, a pressão aqui é constante. Ok? Aí eu uso a mesma fórmula geral, tirando o P dela, tá? Então, a gente só vai ter assim, ó, o VOTO e o VT, ok? A gente não precisa analisar a pressão aqui nessa fórmula de isobárica, porque ela é constante na pressão, ok? E aí a gente fala, essa daqui seria a nossa primeira lei não é de Boyle, tá? Essa daqui seria a primeira lei de Gay-Lussac. Nome esquisitíssimo mesmo, mas é Gay-Lussac. Ok? Essa é a primeira lei de Gay-Lussac. Depois, o terceiro ponto, que só são 3 pontos importantíssimos de gases, a gente tem a isocórica. Aí tá faltando uma, né? Qual é a isocórica? Volume constante, né? O nosso Vo é igual ao nosso V. Aí a gente não tem temperatura e nem pressão constante. A gente tem o volume constante. Tá bom? E daí a gente usa a mesma fórmula tirando o Vo dele. Aí a gente vai ter assim, ó. POTO é igual a PT, ok? Porque a gente não precisa botar volume aí nessa fórmula aí, tá? E aí a gente tem, finalizando aqui, a nossa fórmula principal aí quando o volume é constante. Tá bom, gente? Isso daí também é uma lei, mas é a nossa segunda lei, que lei Gay-Lussac também analisou, tá bom? E aí a gente fecha aí o nosso estudo de gases, tá? Mais à frente vocês vão fazer os exercícios da página 126, que foi pedido, e eu vou analisar essa parte final do livro, se a gente vai colocar mesmo para finalizar, tá bom? Porque vai ter coisas assim mais à frente, sobre velocidade do átomo e tal, muitas coisinhas que não seria necessário agora, tá bom? Então, vamos finalizar a lei geral dos gases, tá? A gente tem a fórmula principal, a geral, e depois, cada transformação eu vou tirando o que é constante. Como aqui a temperatura, em isotérmica a temperatura é constante, da fórmula principal eu tiro a temperatura. Como isobárica, pressão, eu tiro ela da fórmula. Como isocórica, volume, ou isovolumétrica também é usado, aí você tira o volume, ok? Então, através dessas fórmulas, a gente consegue fazer os exercícios selecionados para essa semana, tá? E eu vou estar corrigindo aí os que a gente tem anteriormente, para a gente deixar nosso junho, nosso mês redondinho de correção, explicações e atividades, tá bom? Então, segundo ano, muita paz, muita tranquilidade para fechar seu caderninho, deixa em dia, para a gente retomar com calma, com paciência, tá? A partir de agora é essa palavra principal para a gente. Bons estudos!